Olá, bom dia, estamos de volta aqui mais um dia. Hoje estamos iniciando um pouquinho mais tarde, devido a estar tendo uma construção aqui do lado da minha casa e eles estavam derrubando uma parede, algo do tipo. Estava muito barulho, impossível de gravar antes, então eu tive que aguardar eles pararem. E hoje nós estamos iniciando aí em Geografia, né, na página 24 do nosso módulo, aí na Interpretando. E podemos perceber aqui a presença do Abaré, o nosso personagem da turminha do Ético, né, que sempre que ele aparece é porque nós vamos falar sobre a etnia indígena. Vamos conhecer um pouco sobre como organizam as famílias de um dos povos indígenas do Brasil? Interpretando. Com o auxílio do professor, leia o texto. Vocês vão prestar atenção agora na leitura do texto, acompanhar e ter beleza, né? Quem faz o que entre os Araueté? Os Araueté vivem no Pará e falam uma língua da família Tupi-Guarani. São caçadores e agricultores e moram em uma única aldeia próximo ao Igarapé e Pixuna. Todo homem araueté, desde a adolescência, possui o seu arco e suas flechas e adora exibi-los, passeando com os seus objetos pela aldeia e carregando com orgulho as flechas. Eles usam 3 tipos de flechas. A pesca, quando não é feita com o timbó, timbó está sublinhado, e aí tem o significado, timbó significa tipo de cipó, mas sim, com linha ou arco e flecha, é uma atividade realizada normalmente pelas mulheres e pelos meninos e meninas. Assim, de brincadeira ou não, todas as pessoas, sejam elas crianças, adultos ou jovens, fazem trabalhos que se completam e participam da produção de tudo o que é necessário e importante para a vida da comunidade. Então, nós vimos aí que os Araueté são povos indígenas, né? São dos vários tipos de povos indígenas no Brasil. E eles vivem, né? Eles falam a língua Tupi-Guarani e vivem no Pará. E o textinho fala sobre a organização familiar desse povo, dessa comunidade. Olha só, aqui no textinho nós podemos perceber que os homens, eles fazem o quê? Quais são as tarefas dos homens? Eles são caçadores, né, e agricultores, ou seja, eles cultivam a terra, eles produzem, eles caçam, né? Aqui diz que eles desde a adolescência, que eles possuem os seus arcos e as suas flechas. E aqui também nós podemos ver que as mulheres e os meninos e as meninas também pescam, também possuem suas atividades. E nessa aldeia, todos aqui, né, todos adultos ou jovens fazem trabalhos que se complementam. Ou seja, todos têm uma função, todos trabalham em prol do bem maior da comunidade, né, em prol de fazer o que é necessário ser feito para que a comunidade ande, tenha um bom andamento. E na nossa família acontece diferente, né? Aqui a comunidade dos Iraueté, mas eles têm costumes diferentes dos nossos. Agora vamos falar um pouquinho aqui nas perguntas orais. Na família descrita no texto, o que fazem os homens? Você lembra o que fala no textinho que os homens fazem, né? Os homens, eles são o quê? Caçadores, né? Agricultores. E quem são os responsáveis pela pesca? Quem são os responsáveis pela pesca? Tia Belisa também falou lá, e no textinho fala aí, né? Que são quem? As mulheres, meninos e meninas. E aqui tem um pontinho, resposta pessoal. A organização da sua família é parecida com esta? Por qual motivo? Agora você vai refletir, você vai ver se a organização da sua família é parecida com esta. Por qual motivo?
nós podemos perceber que pode ter algo semelhante e coisas diferentes. Coisas semelhantes no quê? Coisas semelhantes no sentido de que na sua família também possui uma organização, ou seja, todos têm uma função, todos trabalham em prol do bom andamento da família, para que as coisas venham fluírem, para que as coisas venham dar certo, todos podem ter uma obrigação. Porém, essas atividades exercidas, né, na nossa família são o quê? Diferentes do que são exercidas pelos arauetés. Mas por quê? Porque é diferente, a nossa cultura é diferente da cultura deles. Na verdade, eles caçam, eles plantam e normalmente aqui o seu pai talvez não vai sair para caçar, não é verdade? E isso aí é uma diferença de acordo com a cultura de cada um. E aqui na página 25 tem moradias e famílias de diferentes culturas. As formas de pessoas construírem suas casas mudam de lugar para lugar no mundo. Ou seja, a forma que a gente constrói nessa casa aqui não é a mesma que os ribeirinhos constroem as suas casas. Nós já vimos isso, né? Nós já estudamos os tipos de moradia e vimos que os ribeirinhos eles constroem suas casas como? Elevada do chão, né? Casas de pau a pique, casas de palafitas. Por quê? Por conta que em tempos de chuva, em tempos de inverno, a terra é o quê? Alagada. É alagada e então a água poderia invadir a casa. Então lá, devido à cultura deles e o lugar, né? Então muda-se também a forma como se constrói a casa. As famílias organizam suas moradias conforme sua cultura e o lugar em que vivem. Na região ártica, elas precisam se adaptar ao frio extremo. Usam roupas de couro e pele de animal para se aquecer. E as suas casas são construídas em blocos de neve e gelo. A região ártica é uma região bastante fria, muito fria, em todas as épocas do ano. Tia Belisa queria ter um globo para mostrar para vocês, mas como Tia Belisa não tem, Tia Belisa imprimiu aqui só para que vocês pudessem ter uma noção onde fica localizada a região ártica. Olha, a região ártica ela corresponde a essa parte branca. Aqui, ó, ela fica no hemisfério norte, no nosso mapa, olha só, tá vendo? E é uma região muito, muito fria. Lá no período quente, no verão, no período mais quente, a temperatura chega a 10 graus. E quando está bastante frio, no período de inverno, pode chegar até menos 40 graus. Ou seja, muito frio. Então, as pessoas lá usam o quê? Casacos, roupas de couro e de pele de animal para poder aquecerem, porque é muito frio. E também usam, né, as suas casas são construídas com blocos de gelo. Olha só, aqui Tia Belisa vai mostrar aqui essa fotinha dessa pessoa. Você vai observar aí, é um membro da família do povo Inuit, que habita na região ártica. Olha só. E esse povo aí, Inuit, eles são nação indígena, né? São nação indígena esquimó que habita lá na região ártica. E aqui embaixo, a outra imagem é a imagem do iglu. Nós já vimos também falando sobre essa casinha. E essa casa são abrigos construídos, né, para eles se protegerem do frio, principalmente os caçadores. Elas normalmente não são as casas principais de habitação. E podem ser, porém precisam sempre de uma manutenção. Elas geralmente são abrigos construídos para quando eles saem para pescar, para caçar, né? Então eles usam estes abrigos. E aí tem a professora segurando o globo e um balãozinho que diz: o Ártico é uma das regiões mais frias de todo o planeta. E isso faz com que as pessoas precisem se adaptar para sobreviver.
Ou seja, as pessoas precisam se adaptar à região, não é verdade? Elas precisam usar, você pode ver que aqui ele está usando um casaco de pele de animal. Por quê? Muito frio e eles precisam se aquecer. E lá não tem uma grande diversidade de espécie animal, por conta do clima de lá que não favorece, né? Mas focas árticas, ursos polares, por conta do clima da região. Outro exemplo é um dos indígenas cuicurus, que vivem na região do Alto Xingu, no estado do Mato Grosso. Suas moradias são feitas de materiais encontrados na floresta, como troncos de madeira, além de folhas e fibras das árvores. Elas são grandes para abrigar várias famílias. Moradia da tribo indígena Cuicuru. Aqui, ó, a moradia da tribo indígena Cuicuru, você tem aí no seu módulo, vai estar observando. Ela é o quê? Grande, porque faz parte da cultura indígena, né? Faz parte da cultura do indígena Caicuru de construírem grandes moradias para abrigar toda a família em uma única cabana, né? Em uma única moradia, eles abrigam toda a família, até que aqueles membros da família possam construir as suas, possam casar-se, né? E construírem as suas próprias moradias. E agora o que vamos observar aqui é que aqui nós temos dois tipos de moradia em diferentes lugares. E eles são usados o quê? Materiais diferentes na sua construção. E elas são tipos de moradias diferentes. Devido o quê? De acordo com a cultura e com o lugar onde vivem. Para os esquimós, eles constroem iglus, né? Casas com blocos de gelo. E para a tribo indígena, ela constrói grandes moradias feitas com materiais encontrados na floresta, cipó, madeira, folhas, fibras, e enfim. E agora aqui nós temos uma imagem, olha só, observa aí a imagem. Essa imagem que você viu aí é a aldeia indígena Caicuru. A aldeia Caicuru é organizada com todas as moradias de forma circular. No centro do círculo são feitas as comemorações e festividades dos seus habitantes. Então, ou seja, faz parte da cultura deles organizarem as moradias em forma de círculo. E lá no meio eles realizam as suas festividades, né, as suas comemorações. E agora nós vamos aqui para a atividade. Observe algumas dessas diferentes moradias. Você vai observar bem direitinho aí todas as imagens destas moradias. E no número 1 diz: circule aquela que pertence aos inuits, que vivem onde as temperaturas são muito baixas. Lembra dos inuits que te mostrou lá a foto dele, né, vestido de casaco, mostrando que eles usam roupas, casacos feitos de peles de animais para se protegerem do frio. Então, qual seria a moradia deles? Né? Eles são o quê? Pessoas do tipo indígenas, né, que moram na região ártica. Então, você vai encontrar lá qual destas moradias eles seriam o ideal, seria a moradia usada por eles, né? Pode falar também que tipo de material é usado para construir essas moradias aí, né? E por quê? Por que usa esse tipo de material? Porque nós temos que entender, né, que cada região, cada lugar usa um tipo de material diferente, o que favorece. Por quê? Favorece a região climática do lugar, favorece as possibilidades econômicas, né? Aqui na aldeia da tribo indígena, eles constroem as suas aldeias, constroem as suas casas, suas moradias, com o quê? Materiais encontrados na floresta, né? Madeira, cipó, fibra, tudo que eles podem encontrar na floresta, eles usam e constroem as suas moradias. E os inuits, né? O que eles usam para construir a sua moradia?
Aqui na questão 2 diz: explique suas respostas aos colegas. Você já conseguiu encontrar qual dessas moradias é a moradia dos inuits? Então explique agora. Você não vai poder explicar para os colegas, nem para a tia Belisa, mas você vai poder explicar aí para a mamãe, para o papai, por que você acredita que essa daí é a moradia dos inuits, que material são usados para a sua construção e por que você acha que eles usam esse material. Ok? E por hoje, aqui na atividade, nós finalizamos a atividade de geografia. Daqui a pouco está voltando aí com a atividade de ciências hoje. Um beijão e até daqui a pouco.